Iniciando aqui mais uma aula, nosso estudo bíblico. Nós estamos falando de um assunto super importante, né, para as nossas vidas, que é o machismo e outros males que a gente sabe que acomete a nossa sociedade. E como igreja a gente não pode a gente não pode ignorar essa realidade, né? Esse mal que atormenta, e a gente precisa ter uma visão espiritual a respeito disso. E eu vou projetar aqui na tela, né? Vamos ver se vai pegar direitinho. Muito bem, vou projetar os nossos slides ali e a gente começa. Hoje, esse slide que eu vou mostrar para vocês é um slide que a gente... Deixa eu só alternar aqui a janelinha para ficar dessa forma. Esse slide que eu vou mostrar aqui para vocês é um slide que a gente já viu. Então não é material novo, mas a gente vai seguir daqui para frente, que é a forma como a gente precisa refletir sobre a palavra de Deus quando a gente lê, né, a Bíblia como um texto, como escritura, né? Que é exatamente esses 4 elementos. A gente já comentou a respeito disso, né? E eu trouxe aqui porque hoje a gente vai fazer várias leituras. Então é importante que, ao ler o texto das Escrituras, a gente tenha sempre o cuidado de discernir aquilo que é a fala de Deus, ou seja, o próprio Senhor falando, e aí é inquestionável quando Deus fala, ninguém argumenta, né? Ninguém precisa duvidar ou questionar. Da mesma forma que Deus fala, Ele também revela para os seus profetas, para os seus servos, os mistérios, ou, né, as coisas que estão em oculto. E a gente vê isso muito forte, por exemplo, nas profecias. Quando Deus revela para um profeta algo que está acontecendo ou vai acontecer, isso também é inegável que é uma ação de Deus, né? Então você pega, por exemplo, um profeta Daniel, que profetizou eventos que aconteceram muitos anos depois. Não tem como a mente humana produzir isso. Isso é revelação de Deus. Tudo bem até aqui? Só que a gente tem um outro lado que é importante da gente considerar também, que é a fala do homem, né? Que é aquilo que o homem está falando. E o cuidado que a gente precisa ter é não confundir, né? O cuidado de não confundir a fala do homem com a fala de Deus. Se você pegar, por exemplo, eu acho que eu já mencionei isso, mas se você pegar, por exemplo, a história de Jó e os seus amigos, lá no finalzinho, quando Deus aparece para Jó, né, o que Deus faz? Ele repreende os 3 amigos de Jó, porque aquilo que eles falaram a respeito de Deus não estava certo. Lembra? Quem leu essa passagem vai relembrar desse exato momento aonde Deus fala: olha, vocês falaram de mim, não tem nada a ver. Porque a fala do homem, ela pode se equivocar. Então, esse é um cuidado que a gente precisa de ter quando a gente está estudando as Escrituras, meditando nas Escrituras, para poder discernir. Isso aqui é Deus que está falando, ou é o homem que está falando? E do outro lado, a gente tem os eventos e fatos que aconteceram e que servem de alerta, servem de aprendizado para nós, mas que ainda assim são fatos e eventos nossos aqui. Só para você ter uma ideia, teve um momento na vida de Davi,
quando ele conquistou os seus inimigos, ele invadiu uma cidade, ele falou para os seus generais: olha, vocês vão matar uns e vão deixar outros vivos. Então vocês escolhem. Vai alternando. Esse morre, esse vive. Esse morre, esse vive. Né? Foi um evento que aconteceu lá. Mas um evento como esse não dá para nós justificativa nenhuma de que a gente tem que agir da mesma maneira. Matando um, deixando o outro viver. Né? Ou agredindo um e... Enfim, não faz nenhum sentido. Então, esse é um cuidado que todos nós precisamos ter ao olhar as Escrituras, porque as distorções na compreensão, na pregação e no ensino, elas começam quando a gente mistura essas coisas todas e não separa aquilo que é do homem daquilo que é de Deus. Tudo bem? Até aqui, esse slide a gente já viu, né? Só trouxe de volta à memória. Mas vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade israelita do Antigo Testamento. É muito mais amplo do que a gente vai ver aqui, mas é importante a gente entender que estes textos contam muito desta realidade, né, vivida pela mulher na época aí dos patriarcas, um pouquinho já no final, né, porque Israel já não estava mais organizado como um patriarcado primitivo, apesar de ainda existir o patriarcado naquela época, mas agora ele começava a se organizar como uma nação patriarcal. Então é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente fala disso depois. Então, nesse primeiro slide a gente vê alguns fatos relacionados com o papel da mulher na sociedade daquela época, na sociedade do Antigo Testamento. E depois a gente vai ler também esses versículos para a gente poder refletir, né? Mas vamos lá, a primeira coisa, esse é um versículo super conhecido lá de Provérbios capítulo 31, né, que é da mulher virtuosa, mas destacando o versículo 10 e o versículo 11, a gente vê que as mulheres, né, era o papel da mulher administrar a sua casa. Elas é quem administravam. Os homens, normalmente, eles iam para a guerra ou para as colheitas. Então, plantar e colher, que era um trabalho, né, braçal, né, muito forte, né, sol, não tinha maquinário, não tinha nada. Então, o máximo que você tinha era uma junta de boi, como o caso de Eliseu, que ajudava a arar a terra. Mas fora isso, era um trabalho manual, de plantar, de colher, de carregar para os celeiros. Enquanto os homens trabalhavam com essas coisas, as mulheres administravam as suas casas. Então, toda a organização do lar era uma atribuição da mulher. Parece com alguma época nossa, assim, mais ou menos. Além disso, a sociedade ela deveria proteger as mulheres. Então, assim, todo o sistema de defesa de uma cidade deveria ter como objetivo guardar os mais vulneráveis. Então, as mulheres e as crianças elas não podiam ir para a guerra, porque a sociedade daquela época entendia que elas precisavam, as crianças e as mulheres precisavam ser protegidas. Então, não era permitido que uma mulher entrasse num campo de batalha, porque, para a visão daquela época, ela era vulnerável, né, numa luta corpo a corpo com um homem, ou corria risco de ser alvejada, enfim, muitos problemas tinha. E isso ainda era mais importante quando aquela mulher era uma viúva. Então, viúvas tinham que ser muito bem cuidadas pela sociedade. Haviam leis como essas que estão em Deuteronômio, capítulo 24, e também esse versículo 12 do capítulo 26,
que mostra que as viúvas tinham que ser protegidas, então elas não podiam ficar abandonadas. Quando havia colheita, os homens colhiam, mas eles não podiam pegar nada que caísse no chão. E além disso, eles deveriam deixar no pé, né, lá na figueira, na videira, né, no trigo, eles deviam deixar ainda, né, uma sobra para que as viúvas e os órfãos também, no caso, né, pudessem se alimentar daquele produto, né, daquele fruto que ficou ou no chão ou no pé. Não podia recolher tudo. Não podia. Né? Certo, Marquinhos? Não podia. E por que não podia, Marquinhos? Exatamente por causa disso que a gente falou, né? Era uma lei. E aqui eu faço uma pausa e aí vamos aproveitar para a gente ver exatamente esse versículo aí de Deuteronômio, né? Que é bem curioso. Né? Deixa eu resgatar aqui. Deuteronômio capítulo 26. Vamos lá, se eu não anotei errado. Né? Versículo de número 12. Deixa eu arrastar para lá. Conseguem ver aí? Não? Foi? Vamos lá, versículo de número 12. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, quem pode ler para mim? Lê, Marquinhos. Senão eu vou ficar com o pescoço assim. Vai ficar legal. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acaba de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Tá vendo? Essa era uma lei, né, que era a lei dos dízimos, onde uma parte disso não poderia ficar para o dono da colheita. Ele tinha que guardar para as pessoas que eram chamadas de vulneráveis daquela época. E aqui inclui, né, no caso, as viúvas. Então, viúvas deveriam ser protegidas sempre, não podiam ficar correndo risco de serem abandonadas. Lá em Isaías, se você sair daqui de Deuteronômio, que é bem ainda quando o povo estava andando pelo deserto, chegando na terra prometida. Para Isaías, muitos séculos depois, logo no começo do livro, o profeta condena exatamente isso aqui que nós lemos. Essa lei tinha sido negligenciada pela sociedade. Eles já não cuidavam mais dos órfãos, já não cuidavam mais das viúvas. E o próprio profeta ele fala, por causa das viúvas e dos órfãos, Deus traria um juízo sobre a nação, porque elas estavam abandonadas. Continuando, na guerra, uma mulher, se ela fosse levada cativa, ela tinha direitos. Então, quando os soldados invadiam uma cidade inimiga e levavam mulheres, a lei de Israel, né, determinava alguns direitos que essas mulheres que foram capturadas deveriam ter. Vamos ler? Vamos lá. Ali é Deuteronômio capítulo 21. Eu vou pedir para o Val me ajudar aí, Val. Versículo de número 10. Vamos lá. Aqui. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e o Senhor, seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa onde ela aparar a cabeça, cortará as unhas, trocará a roupa que está usando ao ser a ser comprada, ela permanecerá em casa
e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante o mês. Depois disso, você pode tomá-la, você será o seu marido e ela será a sua mulher. Muito bem. Então, essa era uma lei. Se você capturou uma mulher numa cidade conquistada, se quisesse ficar com ela, você não podia colocar ela num harém ou tratá-la como se fosse uma empregada. Olha só como que termina, né? Você será o seu marido e ela será a sua mulher, né? Esse costume de rapar a cabeça, cortar as unhas, esperar um mês, tinha alguns motivos. Que era, primeiro, né, ver se ela não tinha, por exemplo, alguma doença. Esperava um mês de luto, não era só pelo luto. Era para ter certeza se essa mulher não estava grávida de alguém, né? Porque poderia. De repente, né, o soldado foi lá, matou o marido e ficou com a mulher. Então precisa ter certeza se essa mulher não estava esperando o filho do morto. Então esperava pelo menos um mês para ter certeza que isso não aconteceria. Então esse comportamento, que de certa forma, né, tinha como objetivo fazer com que a mulher não fosse tratada tão mal assim. Não que isso fosse bom, mas ainda assim era uma lei que tinha sido criada para que a mulher tivesse o mínimo, digamos assim, de dignidade. A mulher que foi capturada numa guerra. Continuando, estuprar uma mulher era um crime e a punição para o homem era a morte por apedrejamento. Vamos ler também? Capítulo. Deixa eu ver se eu consigo alternar ali. Capítulo 22. Vamos lá, Paulinho. Sem óculos? Então vamos lá. 22, versículo 23. E eu tô com duas telas aqui, elas me confundem. Vamos lá. Deixa eu ver quem vai ler. Tá sem óculos? Então vamos lá. Vamos lá, Marquinho, lê de novo aí. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morra. A moça porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Continuando? Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem porque teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e ele tira a vida. 27. Pois o homem encontrou a moça no campo, a moça tinha o casamento contratado, gritou e não houve quem a livrasse. Muito bem. Então, a lei era assim, né? Se a mulher não pedisse por socorro, o que a mulher que tinha casamento contratado? Normalmente era uma mulher que já tinha um compromisso com outro homem e entre as famílias esse compromisso era um compromisso como se fosse um casamento. Então não podia assim, ser tratado de qualquer maneira. Então as famílias ao se juntarem, a juntar os seus filhos, era como se fosse já um casamento, porque não era uma relação que você podia simplesmente largar e ir para o próximo. Quando você assumia publicamente um relacionamento, as famílias entravam num acordo de que os filhos casariam em algum momento. Então, no caso, era uma mulher que estava comprometida com outro homem. E se ela, estando comprometida com outro homem, se ela não pedisse socorro, então é como se ela tivesse adulterado
Esse era o entendimento daquela época. Porque ela estava comprometida com uma pessoa, se relacionou com outro homem, e ok, né? Não gritou por socorro, simplesmente foi como se tivesse um sexo consensual, digamos assim. Só que ao contrário, se ela pede socorro, mesmo que não tenha socorro, mas se ela, né, manifesta que reagiu contra aquele relacionamento, por isso que ele fala, né, que forçar a ter relações com ela, então o homem deveria ser apedrejado. E aqui não tinha acordo, né, porque era uma mulher que tinha compromisso com outro homem, e um terceiro elemento foi e violentou essa mulher, né? Continuando, né, as mulheres elas deveriam também cuidar dos seus filhos, e aí em Provérbios a gente vê, né, muitas referências a respeito disso. As mães elas tinham o dever para a sociedade daquela época de educar os seus filhos. Então toda a educação do filho ficava como uma atribuição para a mãe. Se você pensar nos 10 mandamentos, nos 10 mandamentos eles mandam lá o quê? Na parte que fala dos pais, honra teu pai e a tua mãe. Porque o caso da mãe, como ela instruía o filho, educava, ensinava o filho em casa, enquanto o pai estava ou no campo ou na guerra, né, o filho precisava entender que aquele ensinamento que ele estava recebendo da mãe, né, era sério, ele não podia simplesmente desprezar, né, porque havia leis que determinavam que desprezar o ensino da mãe ou do pai, e no caso aqui a gente está falando da mãe, representava um castigo. Então não dava para abrir mão disso aí. Tudo bem? Continuando. Assim como a gente viu que as mulheres cativas elas tinham privilégios, elas também poderiam ser abandonadas. Vamos ler mais um texto? E agora a gente vai para Deuteronômio 21. Versículo de número 14. Deixa eu descer aqui. Bem no finalzinho. A gente leu até aqui, tá? Onde falava que a mulher, ela rapava o cabelo, cortava as unhas, trocava de roupa, ficava um mês e aí o homem podia ter lá. Mas olha só, né? Se o homem não gostasse mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, porque o fato de você despedir essa mulher já era uma humilhação. Então, além de humilhar, porque você capturou a mulher, trouxe para sua casa, fez dela sua esposa e depois abandonou, já era uma humilhação muito grande. Então, era melhor que ela andasse sozinha do que, além disso, ser vendida como escrava, porque aí transformava definitivamente num produto, né? Onde você consome, não quer, vende aí para o mercado de segunda linha. Não podia, né, vender nem maltratar. Então, e aqui a gente está falando de uma mulher que era de uma nação estrangeira, onde Israel invadiu, capturou aquela mulher, o cara trouxe para casa, e do nada, se você não gostar mais dela, então deixa que ela vá embora. Então, a sociedade daquela época, né, tratava realmente a mulher como um cidadão de segunda categoria. Então, porque era uma estrangeira. Ruth, por exemplo, ela não passou por uma situação como essa, porque a família de Noemi foi para as terras de Moabe, casaram, os filhos casaram, mas você vê que Noemi e Ruth, quando voltam, Ruth era uma estrangeira que estava morando ali. E qualquer homem daquela região poderia reivindicar exatamente essa lei. Ela era uma moça bonita,
de uma nação estrangeira, era uma viúva, podia casar com ela, mas se não gostasse, podia mandar embora. Por quê? Porque ela era estrangeira, ela não era da terra. Então, além de tudo, tinha essa questão. Então, o que Boaz faz, Boaz quebra um padrão cultural enorme, porque ele não só recebe como esposa, como resgata, além disso, né, resgata toda a linhagem dela através da família de Noemi. Então, é um padrão cultural daquela época. Deixava a mulher, podia ir embora? Podia, mas estava indo humilhada, porque uma terra que não era dela, numa condição inferior, e por não ser viúva, ela não podia nem se valer do direito que as viúvas tinham de poder sobreviver na terra, sendo sustentada pela sociedade. Continuando, né? A gente viu que estuprar uma mulher era um crime, mas nem sempre o homem era condenado. Vamos voltar lá para o texto? Deuteronômio capítulo 22, a gente está no 21. Vamos aqui para o 22. Versículos 28 e 29. Vamos descer lá para baixo. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado, agora que a situação é diferente. É uma moça solteira. Não tem compromisso com ninguém. Que não tem casamento contratado. E o homem pegar a força e tiver relação com ela e eles forem apanhados, então o homem que teve relação com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. E uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa e não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então o que acontecia? Se era uma moça solteira, sem compromisso, e um homem forçava a relação com ela, e eles eram flagrados, esse homem tinha que indenizar a família da mulher, da moça, e era obrigado a casar com ela, e não tinha divórcio. Aqui não tinha nada que fizesse com que ele abandonasse essa mulher depois. Tinha que continuar casado. Esta lei também não durou muito tempo, porque o próprio povo começou a distorcer isso e largavam as mulheres de qualquer jeito. Tá? Continuando, já o adultério era um crime cuja sentença era a morte. Então, o adultério é uma relação entre duas pessoas casadas, ou pelo menos uma delas, né? Mas tem que ter uma pessoa que já é casada. Então, no caso do adultério, aqui tanto o homem quanto a mulher, eles eram apedrejados até a morte, que é aí o capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 22. Né? É por conta desta lei que a mulher que foi pega em adultério, lá na época de Jesus, lembra essa história? Olha como uma coisa era bizarra, gente. A coisa era uma coisa bizarra. A mulher foi pega em adultério. Antes, vamos ler esse versículo, Marquinhos. Vamos lá, 22, 22. Deixa eu passar aqui para o 22. 22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Então tinha que ser os dois. Certo, Marquinhos? Aí, para aqui, Deuteronômio. Vamos lá para a época de Jesus. Tá, dá esse salto no tempo. Tá lá, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava escrevendo na praia, lá na areia da praia, estava escrevendo, chega a multidão. Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério, e a lei manda apedrejar. Pergunta que talvez Jesus poderia ter feito aí, cadê o homem? Porque a lei manda apedrejar os dois, não manda apedrejar só ela.
Vocês estão me entendendo? Né? Como a coisa estava tão distorcida, porque não era para a mulher ser apedrejada sozinha. Era ela e o homem. Né? Ambos devem ser mortos. Mas para Jesus levaram só quem? Só a mulher. Por que não levaram o homem? Muitas explicações a gente pode dar a esse respeito. Mas o fato é que a lei já estava sendo seguida de uma forma que sempre prejudicava a mulher. Porque era para ser tanto um quanto o outro, mas para Jesus levaram só a mulher. Será que o homem já estava morto? Talvez sim, talvez não. Né? Mas me parece que não era o caso. Triste, né? Vamos continuar? Difamar a mulher e atribuir atos vergonhosos exigia também uma indenização. Olha só esse texto aqui, gente. Também está no capítulo 22, mas um pouquinho mais para cima. Versículo 13. Leia aí, Val. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la e só tem? Não, continua até o... Deixa eu ver... Até o 19. E atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciões da cidade, junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciões: dei minha filha como mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciões da cidade, os quais pegarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Ainda tinha isso, né? Então, se a mulher ela fosse acusada de um ato vergonhoso como esse, né? Que a gente lê, né? O homem, a família, na verdade, tinha que defender, né? A reputação dessa mulher, levando as roupas, né, da sua primeira noite para os demais homens, porque você viu, eram os anciãos da cidade. Né? Então, os outros homens tinham que ver, não, realmente era uma mulher virgem. E o cidadão que acusou tinha que indenizar a família. E aqui também não tinha, né, divórcio. Era assim, pronto e acabou. Tá? Tudo bem? Vamos continuar? Porque a gente está vendo aí como que eram as coisas naquela sociedade. Continuando, deixa eu só alterar para cá. Né? Porém, uma mulher que casou sem ser virgem, essa também poderia ser condenada à morte. É aquela história de que a mulher disse que era virgem, e aí o homem descobriu que não, né? E é o versículo seguinte, né? E continua dizendo, ó, se não for, já era, né? Continuando, o homem poderia casar com mais de uma esposa, mas não poderia faltar com as suas obrigações de marido. Então, aqui, que está em Êxodo, no capítulo 21, versículo 10 e 11, diz o seguinte, olha, se um homem casar com mais de uma mulher, tudo que ele faz para a primeira, ele tem que fazer para as demais. Então, se ele compra um vestido para uma, tem que comprar um vestido para todas. Se ele tem relação sexual com uma, tem que ter com todas. Não pode... Né? Você vai só fazer comida, você vai lavar roupa e você vai ficar comigo. Não. Todas tinham que ter o mesmo tratamento. Por isso, né, somente homens que tinham dinheiro podiam casar com mais de uma mulher.
Porque a família já olhava e falava, esse cara não tem condição de sustentar mais uma mulher. Né, Val? Não tem condição, eu não tenho sustento nem ele, então não podia. Às vezes a gente lê, né, que fulano tinha 2, 3, 10 mulheres, né, o Davi tinha um monte, Salomão também tinha, mas isso era para poucos, porque se ele não tivesse condição de fazer isso, a sociedade não olhava com bons olhos e a família da mulher não permitia que aquele casamento acontecesse, porque senão a mulher ia ser maltratada. Tá? Ok? Então terminamos por aqui esses versículos. Tem muita coisa ainda que a gente poderia analisar. Né? Tinha uma passagem que eu acho que eu talvez até tenha pulado aqui, né? Pulei, né? Aqui. O divórcio era sempre desfavorável para as mulheres. Sempre. Porque funcionava da seguinte forma. O homem simplesmente olhava e falava assim, não quero mais você. Dava uma carta para essa mulher e ela ia embora. Mas a mulher não podia fazer o mesmo. Ela não podia chegar, olha, esse homem me maltrata, me agride, eu quero ir embora. Não, ela não tinha esse direito. Era só o homem que podia fazer isso. Aí em Números, no capítulo 5, né, nesses versículos que vão do 11 ao 30, tinha um teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Acontecia o seguinte, se o homem desconfiasse de que a sua mulher estava traindo, ele ia até o sacerdote e o sacerdote ele fazia uma substância com cinzas do altar, lama do chão, fazia um negócio e mandava a mulher beber. Era uma coisa meio mortal, assim, sabe? O tipo de coisa, ó, vai dar ruim, vai dar hemorragia, vai matar. Você imagina, as cinzas do altar eram cinzas do quê? De carne morta, né? Que era queimada no altar. Então imagina a quantidade de bactéria, era uma loucura. Né? Com a lama do altar que é mistura de sangue, de excremento de animal, era um absurdo. O sacerdote ele fazia uma bebida daquilo, né? E dava para a mulher beber. Gente, era hemorragia na certa. E para sobreviver àquele teste de fidelidade, só com uma intervenção divina. Então, somente Deus para poupar a vida daquela mulher. Porque o marido desconfiava, não tinha como provar, então só Deus mesmo. Depois, quem quiser ler aí, é um texto um pouco longo, por isso que eu não separei aqui, né? Mas era isso, a mulher só sobrevivia a esse teste de fidelidade por intervenção divina. Porque era feito para matar mesmo, assim, para dar ruim. Né? Então, mas isso já não acontecia com o homem. Se a mulher desconfiasse do homem, ela não tinha o que fazer. Ela não tinha quem a defendesse de uma suposta traição. Terminando por aqui, a pergunta que fica é: por que as coisas eram desse jeito? Por que eram desse jeito, Marquinhos? Por causa do pecado, gente. Lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou, o homem e a mulher tiveram a sua relação totalmente destruída pelo pecado. E essa destruição do pecado, potencializada por Satanás, porque vocês lembram que existe uma inimizade entre o diabo e a mulher. Então, essas coisas potencializadas e enraizadas numa cultura levam a esse tipo de coisa. Então, vocês acham que Deus tinha prazer em ver as mulheres sendo tratadas dessa maneira? Lógico que não. Então, quando a gente vê isso numa lei de Moisés, não quer dizer que Deus tinha
prazer com essas coisas. Porque a Bíblia mostra as pessoas como elas são. Não pinta um quadro bonitinho. E o povo de Israel não era um povo fácil. Né? E vocês viram que quem estava trazendo essas leis era quem? Moisés. Moisés era o legislador que estava criando essas leis. E ele era servo de Deus. Tá? Então, o que a gente aprende com isso? Que a lei ela é muito ruim nas relações entre homens e mulheres, porque não dá para a mulher direitos. A gente viu vários aqui. Tá? E o grande ponto alto é que na graça, que é onde nós estamos, a gente não pode reproduzir esses espectros, né, essas distorções que a lei de Moisés, a cultura, né, o comportamento, né, humano, a gente não pode reproduzir essas coisas, porque a gente não está debaixo deste padrão. Onde a mulher está sempre numa condição de opressão e o homem está sempre numa condição de privilégio. Na igreja, isso não pode acontecer nos lares dos cristãos, dos servos de Deus. Isso não poderia acontecer. E nós, como igreja, luz e sal da terra, a gente não deveria reverberar esse comportamento reprovável aqui. Muito pelo contrário, a gente deveria estar condenando, porque esse não é o padrão de Deus, esse é o padrão do homem. Tudo bem? Dúvidas? Então a cara de vocês está incrível aqui, olhando assim, né? Impressionado, né? Mas é um pouco disso. Semana que vem a gente vai falar então do papel da mulher no Novo Testamento. Será que as coisas melhoraram? Será que pioraram? Ou será que só ficou diferente, mas no fundo é tudo a mesma coisa? Descobriremos na próxima aula. Então, que Deus abençoe vocês e a gente volta aí no próximo domingo. Amém?